consultoras, tudo bem com vocês? Eu sou Mariane, também sou consultora de beleza da Natura. Como vocês podem perceber, eu já fiz toda uma maquiagem aqui para vocês. E para dar aquele toque profissional, eu usei os pincéis de Una. E é exatamente sobre isso que eu vim falar com vocês hoje, sobre os 9 pincéis de Una. E você, conhece todos esses pincéis? Sabe como e quando indicar cada um deles? Hoje eu vou te ensinar tudo isso. Vamos começar falando por que eu devo indicar um pincel e quando. A gente sabe que as nossas clientes podem facilmente passar a base com os dedos. Só que com o pincel o acabamento fica muito melhor, fica muito mais natural e profissional. O pincel, ele espalha muito melhor o produto por todas as regiões do rosto e também traz uma praticidade para a cliente, porque ela pode usar em qualquer lugar e também evita de ficar sujando a mão com o produto. Além disso, é uma ótima oportunidade para aumentar os seus lucros e eu vou te contar por quê. Eu normalmente ofereço os pincéis de parzinho, sabe? Quando a cliente pede, por exemplo, uma base, eu já ofereço logo o pincel de base também. Ou então quando ela compra uma sombra, também ofereço os pincéis de olho. E agora que você já sabe para que serve e quando indicá-los, vamos conhecer esses pincéis? Una tem pincéis para base, para pó compacto, para blush, corretivo, lábios e olhos. Primeiro a gente vai falar dos pincéis de base. Temos o pincel Pro Base Cremosa, pincel Pro Duo Fibras e o pincel Pro Base. O pincel Pro Base Cremosa tem cerdas macias, firmes e levemente chanfrado, formato kabuki. Ele tem uma quantidade maior de cerdas e com isso ele proporciona mais precisão e cobertura para a pele. Você pode usar esse pincel tanto com as bases líquidas quanto com as bases cremosas. Você pressiona na pele de dentro para fora, nesse sentido. Outra opção para base é o pincel Pro Duo Fibras. Essas fibras possibilitam que você use esse pincel com diferentes produtos. Você pode usar com as bases líquidas, com pó, blush. Ele tem as cerdas bem espaçadas e são várias. E é isso que dá o efeito natural que a gente busca para nossa pele. É esse tipo de cerda que suaviza e uniformiza o tom daquela base pó mais pesado. Com o Duo Fibras, você espalha o produto em movimentos circulares, de dentro para fora, como se você estivesse polindo a pele. Agora, o pincel Pro Base, ele tem cerdas firmes e macias e tem aquele formato língua de gato. Além de ser um pincel ideal para bases de alta cobertura, ele também pode ser usado com bases líquidas. Com o pincel língua de gato, você espalha o produto de dentro para fora com movimentos retos, assim. O pincel Pro Pó tem cerdas macias que possibilitam a utilização de produtos em pó. Fica muito mais natural e esfumado, evitando acumular o produto. Para utilizar o pincel Pro Pó, você aplica o produto em movimentos circulares de dentro para fora, assim. O pincel Pro Corretivo tem cerdas macias e formato ovalado e se adapta a todas as regiões do rosto, inclusive no cantinho do olho. Você usa na região da olheira, em triângulo invertido, no cantinho dos olhos e no cantinho do nariz. O pincel Pro Blush tem cerdas macias e formato chanfrado e se adapta às maçãs do rosto. Ele facilita para uma aplicação mais precisa e mais forte e é ótimo para fazer contornos. Com o pincel Pro Blush, você aplica o produto nas maçãs do rosto. E aqui eu tenho uma dica, é só sorrir e aplicar o produto nessa direção. Como eu falei lá no começo do vídeo, nós temos pincéis para os olhos. São 2 pincéis, o esfumador e o delineador. Ambos têm pontas duplas, ou seja, a praticidade de ter 2 funções em um único produto. Pincel Pro Olhos Esfumador. De um lado é uma esponja macia, perfeita para depositar a sombra e ótima para dar aquela iluminada no canto inferior dos olhos. E do outro lado, cerdas para esfumar o côncavo e linha d'água dos olhos. Com a esponjinha, deposita o produto na pálpebra e com o outro lado, esfuma. Pincel Pro Olhos Delineador. De um lado tem o formato chanfrado com cerdas finas em uma ponta. Já a ponta macia proporciona uma aplicação mais suave no côncavo, para esfumar. Essa parte fininha você usa para delinear e essa outra parte para aplicar o produto no côncavo. Este é o pincel Pro Lábios com cerdas macias. De um lado é ideal para delinear
e do outro é perfeito para preencher os lábios. Eu uso para fazer o contorno e com o outro eu preencho. Viram só, meninas? A gente tem muita oportunidade para vender esses pincéis. Lembrem-se lá da dica que eu dei no começo. Sempre que a cliente comprar um produto, ofereça também o pincel. Ah, tem um ponto importante, uma dica bem legal para vocês. Antes de fazer a demonstração com as suas clientes, higienize os seus pincéis, de preferência na frente da cliente. E lembrem-se, para manutenção, é muito importante lavar os pincéis de 15 em 15 dias. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Foi um prazer fazer esse vídeo para vocês. E lembre-se, toda beleza pode ser. Um beijo!